Amém. Irmãos, o crescimento, por exemplo, de uma criança é um dos maiores indícios de saúde do corpo dela. Um corpo saudável é um corpo que naturalmente vai crescer. Agora, como é que você faz o corpo de uma criança crescer? Você provoca isso de forma intencional, com ações, enfim, do tipo forçadas, esticando a criança, usando métodos grotescos desse tipo? É claro que não. A criança não cresce porque houve algum tipo de técnica forçada para fazê-la crescer. O corpo não cresce porque você provoca isso de maneira forçada. Ele cresce porque é da natureza dele crescer, porque ele foi programado para crescer. E tem-se dito que, em relação à igreja, o mesmo acontece. O corpo cresce porque as condições favoráveis ao seu crescimento foram dadas a ele. Uma boa alimentação, horas de sono, equilíbrio hormonal. E a mesma coisa acontece em relação à igreja. A igreja cresce porque é natural que ela cresça, porque isso faz parte da sua natureza, e seria muito estranho a igreja não crescer, não alcançar seu objetivo missionário no mundo. Agora, na Bíblia, crescimento da igreja, do corpo de Cristo, ele tem dois sentidos. Tem tanto um sentido de amadurecimento, a gente vai ver isso nesse texto, como também aquele sentido mais óbvio de crescimento numérico. A Bíblia não tem dificuldade em lidar com nenhum desses dois tipos de crescimento, muito pelo contrário. Ela fala que a gente precisa buscar esses dois tipos de crescimento. Nas últimas semanas, a gente ouviu aqui sobre vida em comunhão profunda e verdadeira. A gente ouviu sobre contar com a simpatia de todo o povo e o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. A gente ouviu sobre servir ao próximo, como Jesus pegou a bacia, a toalha e serviu os seus discípulos. A gente ouviu falar a respeito da igreja como agente evangelizadora, como alguém que está aqui evangelizando e procurando alcançar o perdido. E a gente até diria que é impossível que uma igreja esteja experimentando todas essas coisas que a gente ouviu e tem buscado praticar, e ela não experimente, como consequência, um crescimento e uma expansão. É mais ou menos como alguém que está distribuindo água no deserto e os viajantes ficam sabendo. Todos os viajantes vão querer ir por ali, porque ali está sendo distribuída a água, e o mundo é esse deserto, e nós temos a água viva que pode dessedentar as pessoas que estão padecendo nesse deserto, amém? Então é natural que essa igreja cresça numericamente, é natural também que ela experimente toda forma de crescimento, mas é natural também que haja obstáculos a isso. Nós, como corpo, podemos nos acomodar, podemos deixar de cultivar essas condições favoráveis ao nosso crescimento, podemos dar lugar à acomodação, à apatia, à frieza espiritual, podemos deixar de buscar a Deus com aquele mesmo fervor com que buscávamos no início da nossa jornada, podemos também ter uma atitude imatura diante da fé. E o texto que se segue faz uma clara relação entre a vida em comunhão e o amadurecimento individual, relacionando isso com o crescimento numérico da igreja. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, verso 10. Aquele que desceu, Jesus, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo está falando aqui, olha, existe uma estrutura eclesiástica na igreja, de governo, de liderança, existe uma estrutura de ensino, uma estrutura de capacitação, de preparação, que faz parte de um propósito de Deus, de um projeto de Deus. A igreja não é uma invenção humana. A igreja nasce do coração de Deus e é Ele mesmo, segundo Paulo, o próprio Jesus, quem distribui dons de governo e liderança,
para pôr ordem nessa igreja e para que esse corpo caminhe com saúde rumo a um crescimento sustentável do ponto de vista espiritual. Verso 12. Então, verso 13, perdão. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Até aqui, amém, irmãos? O apóstolo Paulo tinha plantado a igreja de Éfeso em uma das suas viagens missionárias, e agora ele está preso, e de dentro da prisão ele escreve preocupado que todo aquele labor missionário se perdesse, preocupado que a igreja nova que ele havia plantado viesse a dar lugar a ventos de doutrina, confusões doutrinárias, teológicas, e viesse a caminhar em desunidade. Ele fala, gente, vocês precisam crescer juntos. Vocês precisam estar preparados para lidar com o mundo, com a perseguição à igreja. Vocês precisam estar preparados e maduros para lidar com os desvios doutrinários, com as heresias, com o liberalismo teológico, com o gnosticismo, que era um problema da igreja primitiva. Vocês precisam estar preparados para lidar com turbulências que vão necessariamente se abater sobre a igreja. E ele está preocupado. E ele fala, olha, vocês precisam deixar que Deus faça vocês crescerem por dentro, para que o crescimento por fora se torne algo inevitável. Todo cristão deveria estar comprometido com o seu próprio crescimento e, consequentemente, com o crescimento da igreja. Isso deveria ser algo buscado por todos nós. Agora, o que é esse crescimento que Deus espera de nós? Que tipo de crescimento agrada a Deus? Em primeiro lugar, segundo o texto, o crescimento que agrada a Deus nos leva à maturidade espiritual. Vou fazer uma pergunta aqui reflexiva, não precisa responder. Como é que você reagiria se você estivesse diante de um endemoniado? Qual seria a sua atitude? Seria como a de Jesus? Você exerceria a autoridade que Jesus conquistou na cruz por você, de te fazer hoje assentar nos lugares celestiais, junto com Cristo, reinando sobre todo o principado e potestade, e daria ordem para que aquele demônio saísse? Ou você ficaria acuado, amedrontado? Isso tem a ver com maturidade espiritual. Como é que você reagiria diante desse cenário? Você pode dizer hoje que está preparado para responder a qualquer questão teológica que seu filho levantar para você? Você está preparado para falar, filho, abre aí no texto tal. Vamos ler a palavra junto, vamos buscar a resposta nela. Você está preparado para isso? Estou falando aqui de um pai e uma mãe espiritualmente maduros para doutrinarem, disciplinarem seus próprios filhos. Estou falando aqui de uma igreja que cresceu espiritualmente, que amadureceu. E Paulo, então, está primeiro falando a respeito desse tipo de crescimento, antes de ele entrar na questão do crescimento numérico, no final. É verdade que Deus nos salvou para uma missão, mas parte dessa missão é a nossa maturidade espiritual. Isso é encorajado em todas as cartas de Paulo, isso é encorajado em toda a palavra de Deus. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 4, verso 1, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Paulo está falando assim, olha gente, a vida cristã não é assim, fui salvo, que bom, que gostoso, a igreja é um ambiente cheiroso, é um ambiente agradável,
as músicas são bonitas, eu me sinto reconciliado com Deus. Que bom, não é só isso. Ele está falando, olha, a gente tem que enxergar a nossa caminhada com Deus numa perspectiva do crescimento contínuo. Cresçam nisso cada vez mais. Busquem agradar a Deus cada vez mais. Porque se por um minuto a gente para essa busca, a gente retrocede. Sem dúvida nenhuma. Todo cristão deve ter no coração uma sede por crescimento. Todo cristão deve estar contente pelo que conquistou até aqui, mas deve prosseguir para o alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Deve olhar para frente, buscar crescimento da parte de Deus. E ele então destrincha isso aí no verso 15. Maturidade é seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Seguir a verdade tem a ver com a perseguição do conhecimento da revelação de Deus. Lembram de Oséias? Meu povo está pecando e está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é importante, o saber é importante, é conhecer a mente de Deus, a revelação benigna dele, a revelação misericordiosa dele nas Escrituras, é verdade. Mas ele fala que esse crescimento tem que ser equilibrado com amor. Esse conhecimento, por si só, pode ser a letra que mata, pode ser mero legalismo, se ele não for movido por amor. Se não tiver amor, será como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Se não tiver amor, todo conhecimento intelectual da fé se torna um valor negativo, como o pastor Henrique ensina na classe Conexão, não é? Mateus 22, 29, Jesus fala para os saduceus, vocês estão enganados porque conhecem as Escrituras, ou melhor, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas os saduceus eram estudiosos da palavra. Eles conheciam a letra da lei. Eles não conheciam o espírito da lei. Eles não discerniam aquilo espiritualmente pelas lentes do poder de Deus e da ação misericordiosa e graciosa de Deus. Valorizar o ordinário, valorizar a lei, mas também valorizar a misericórdia, valorizar o extraordinário, buscar esse extraordinário da parte de Deus, conhecer a palavra, buscar essa palavra, mas não ser apenas um receptáculo intelectual dela, ser alguém que encarna ela, que vive, que transpira essa palavra, que pratica ela nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, alguém cujo coração está impregnado dessa palavra e não apenas a mente. Alguém que encarna ela com o coração. Isso é maturidade espiritual. Também, maturidade é não ser volúvel. Ele fala, não sejam como crianças levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não ouçam qualquer tipo de pregação no YouTube. Não ouçam qualquer pregador na televisão. Não deem crédito a qualquer publicação em redes sociais. Não sejam levados de um lado para outro por todo tipo de confusão filosófica, política, ideológica, mas sejam maduros para ler a cultura à luz da verdade imbatível do Evangelho. Crianças se colocam em risco o tempo todo porque não conseguem medir as consequências. Paulo está falando, vocês não podem ser como crianças. Nós não podemos. Nós temos que medir as consequências. Nossos atos têm consequências de bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta. E também podem ter consequências desastrosas, trágicas na vida deles. Nossos atos, nossa vida, expressando firmeza de fé, firmeza de caráter, pode ser uma bênção para o corpo de Cristo, pode estar edificando o corpo de Cristo, pode estar inspirando a outros que estão juntos com a gente na caminhada aqui, como igreja. Mas dependendo do que a gente está vivendo, a gente pode estar dando lugar ao fermento que leveda toda a massa, que põe todo o bolo a se perder, aquele bolo gostoso, que seria maravilhoso, da comunhão, está ficando levedado. Jesus fala isso. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o legalismo, mas cuidado com todo tipo de fermento que simboliza pecado na Bíblia.
ele pode levedar, ele pode estragar toda a comunhão e todo o corpo. E maturidade tem a ver com isso também. Em terceiro lugar, maturidade é termos Jesus como referência, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida não é outra senão essa. Nossa referência não é outra senão Cristo. Até mesmo quando Paulo fala assim, olha, tornem-se meus imitadores, ele como um apóstolo totalmente entregue à missão, com uma vida exemplar, irrepreensível, um santo homem de Deus, ele fala assim, olha, olhem para mim, não como Paulo, olhem para mim, mas me imitem naquilo em que eu imito Cristo. Tornem-se meus imitadores do mesmo jeito que eu sou de Cristo. Olhem para Cristo. Ele é a medida. Ele é o verbo encarnado, a personificação da lei. Ele é o Espírito da graça. É a graça encarnada. Ele que veio, morreu, se doou, se sacrificou. O pastor Henrique falou semana passada, serviu a todos. Para que dessa forma, a gente com maturidade, imitando Cristo, cada vez mais transmita à comunidade e à sociedade em que a gente está inserido a mensagem de que aqui eles são bem-vindos e aqui eles vão junto com a gente buscar andar como Cristo, segundo Cristo. Amém? O crescimento saudável do corpo se tornará evidente no amadurecimento pessoal de cada membro. O crescimento pode ser inchaço. Inchaço é quando uma igreja cresce numericamente demais, mas você olha a vida dos membros e vê muita incoerência. É natural que Jesus falou, o joio cresça junto com o trigo, mas não é natural que o corpo reflita o joio. Não é natural que seja assim. O crescimento saudável do corpo se torna evidente quando a gente olha para os membros e fala, olha, eu estou vendo um monte de discípulos de Jesus ali. Não sei nem qual é o nome daquela igreja, mas eu estou vendo um monte de gente ali que olha para Jesus, que ama Jesus, que quer ser como Jesus, que está atento ao que Jesus falou, que está atento ao que Deus revelou na palavra dele. Amém, irmãos? Segundo lugar, de que forma Deus espera que sua igreja cresça? O crescimento que agrada a Deus produz unidade, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé tem a ver com aquela maturidade que torna saudável e sustentável todo o crescimento. Unidade não tem a ver com a gente concordar com tudo. Quem está caminhando aqui precisa concordar com tudo que a gente pensa. Não é isso. Mas é a gente entender que o que nos une é mais forte do que as nossas diferenças de ponto de vista. Amém? Há algo maior que nos rege, que nos governa, sob o que todos nós estamos. E é esse Senhor que nos une. E tudo mais é secundário diante disso. Paulo diz então que todo o corpo, verso 15, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, edifica-se a si mesmo em amor. Todo o corpo unido, junto, uns aos outros se edifica. Essa expressão uns aos outros, ela se repete mais de 50 vezes no Novo Testamento. A Bíblia valoriza muito o espírito coletivo, esse sentido de corpo, de povo de Deus lá na Antiga Aliança, Israel de Deus. Deus nunca pensa em Abraão sozinho. Abraão, meu negócio é com você, quando você morrer, acabou. Não, Abraão, minha aliança é com você e com a sua descendência. E com o povo que eu vou começar a partir de você. Amém? Jesus falou para Pedro, olha, você é Pedro, e sobre a pedra da sua declaração, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é dele. Nós somos corpo dele. E juntos precisamos estar unidos nesse propósito de aprendermos o valor da unidade. Crescimento numérico, sem a gente aprender que a gente precisa ser exemplo um na vida do outro, não é um crescimento sustentável, não tem valor. Princípio do sacerdócio universal, não é? Em que cada um de nós é chamado a assumir responsabilidade na vida do outro. Cada um de nós é chamado a olhar para o outro, não como Caim olhava para Abel.
que Caim fala para Deus? Quando Deus pergunta a ele, cadê seu irmão? Ele responde para Deus assim, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade pelo meu irmão? Só que quando Caim fala isso, ele tinha acabado de matar o irmão. E o que esse texto ensina para nós é que quando a gente não se sente responsável por quem está caminhando com a gente, quando a gente está numa célula para ser servido, e não para ser suporte, para servir pessoas, para amar pessoas, com as suas lutas, com os seus dramas, com as suas dificuldades e fraquezas. Irmãos, nós não entendemos o que é essa responsabilidade santa de servir uns aos outros. A palavra nos chama a nos encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, nos advertir uns aos outros, dar preferência uns aos outros, confessarmos nossos pecados uns aos outros, a vivermos em uma relação em que há perdão uns aos outros, em que a gente não consegue mais pronunciar agora tudo na primeira pessoa. Até mesmo quando a gente prega aqui o tempo inteiro, a gente tem que se policiar para usar a terceira pessoa. Nós precisamos mais dessa unidade. Mesmo na antiga aliança, Salomão fala em Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós estamos juntos, somos todos ferros, somos todos iguais. E Deus nos colocou juntos para a gente se aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento mútuo nos fortalece. Esse aperfeiçoamento mútuo produz em nós maturidade, crescimento interno. E é natural que essa fé robusta, que essa fé consistente redunde em evangelização, em crescimento, em testemunho para a glória de Deus naqueles que estão fora. Amém, irmãos? Essa superexposição uns aos outros é o caminho bíblico para aquele crescimento onde as diferenças são celebradas, mas não abrimos mão daquilo que nos une. Podemos ser diferentes, mas estamos unidos pela palavra. Terceiro lugar, crescimento que agrada a Deus é intencional. Verso 16, dele todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está jogando sobre nós aqui uma responsabilidade, dizendo assim, olha, não venha com esse discurso de que Deus é soberano, a igreja é dele, ele que vai fazer, e eu estou aqui para contemplar, para observar, cruzar meus braços e agradecer. Não é isso, ele fala assim, olha, a gente precisa, cada um está preocupado em cumprir o seu papel no corpo. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Se um membro está saudável, está bem, isso faz bem para todo o corpo, porque um membro é parte desse todo que é o corpo. E ele fala, cada um tem que realizar a sua função, cada um tem que ter intenção de cumprir a sua missão. Há pessoas que têm uma preocupação quando a gente fala em números, não é? Porque parece que a gente está falando como empresas que trabalham com estatísticas, com metas. Contudo, quando a gente vai para a Bíblia para ver se esse pensamento e essa crítica se sustenta, a gente vê que não. A Bíblia é um livro que tem é um compêndio de livros em que um deles se chama Números, que trata de estatística. Crônicas trata de estatística. E Deus está assim preocupado em registrar quantos se converteram. 3.000 na pregação de Pedro. Tantos foram batizados. Deus está preocupado com números, porque Deus não vê números como meta estatística. Deus vê números como gente salva e alcançada pelo seu amor. Amém? E a gente precisa ter a mesma visão. Essa intenção, eu quero sim ter amigo de oração. Eu quero sim ser um cristão que evangeliza, que dá bom testemunho, que está preparado a responder o fundamento da minha fé. Eu quero expressar amor prático para com aqueles que eu quero alcançar. Eu estou empenhado com o meu crescimento pessoal e também com o crescimento do corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus está comprometida com isso. O crescimento saudável acontece onde a verdade é seguida em amor. E a gente então passa a se ver como família,
ser movido por esse amor, e aí a gente põe de lado, às vezes, nossas visões pessoais de mundo, de igreja, de teologia, e a gente releva diferenças que às vezes nos incomodam, porque a gente está focado em algo muito maior. Se temos amado como Cristo, a gente vai amar, vai ser paciente, vai ser misericordioso, vai ser bondoso. Não basta também a gente ter intenção evangelística. Se não tiver amor, nada disso nos valerá. A gente precisa ter intenção e ser movido por amor. O crescimento saudável acontece onde há responsabilidade, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte, gente, precisa se colocar diante de Deus, não com base nos seus próprios méritos. O que aconteceu com Isaías, quando Deus perguntou para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías falou: Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu não mereço ser alguém que vai ser relevante, que vai ser usado, que vai ser parte desse crescimento do teu reino. Mas ele diz: contudo, eis-me aqui, envia-me a mim. A lição de Isaías para nós é a seguinte: olha, não é por causa de você, mas é apesar de você. Não é por causa de nós, mas apesar de nós. Deus quer nos usar. Deus quer alcançar pessoas através das nossas vidas. Deus quer te usar na vida de gente que hoje está perdida, indo para o inferno, cega em relação à verdade. E Deus também quer te usar na vida de gente que se converteu agora. Deus quer te usar na vida, quem sabe, até mesmo de gente madura na fé, que vai estar inspirada no seu exemplo, na sua paixão e zelo pelo Evangelho. O chamado de Deus é para que a gente evangelize e discipule aqueles que Ele trouxe. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala assim a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura estar preparado para obedecer esse imperativo e essa ordem de Deus de você ir e de você cumprir a missão dele na sua vida. Amém, irmãos? Então, as aplicações aqui para a gente levar para a nossa célula durante essa semana. A primeira delas: aceite o desafio da maturidade. Busque crescer todo dia e progredir cada vez mais. Não com o objetivo de que você mesmo venha se tornar proeminente, de que você mesmo venha se destacar em relação aos outros. Muito pelo contrário, com o objetivo de que você mesmo esteja apto, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que exerce autoridade sobre espíritos malignos. Alguém que tem discernimento com respeito ao tempo e ao pensamento e ao que tem sido veiculado como notícia por aí. Ao que tem sido pregado e doutrinado como ideologia na nossa geração. Segunda aplicação: aceite o desafio da unidade. Aprenda a discernir o que realmente importa, para você não se perder com nulidades, para você não se tornar um reprodutor de um discurso pessimista que não coopera em nada para a missão que Deus delegou a você. Seja um agregador de pessoas, um fazedor de discípulos. Aceite o desafio da unidade, o desafio de viver cooperando com a unidade, regando esse jardim que vai crescer cada vez mais belo para a glória de Deus, porque Ele mesmo programou para o crescimento, Ele mesmo deu vida ao corpo dele. Terceira aplicação para você levar: aceite o desafio do crescimento. Realize a sua função com a intenção de ver a prosperidade de Deus nesse mundo. Amém? Realize a sua função particular com a intenção de ver a prosperidade do reino de Deus nesse mundo. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ensinou a respeito do que é o crescimento que o Senhor quer que a gente coloque em prática.
Senhor, vem trazer sobre cada um de nós grande crescimento espiritual, grande crescimento vital, Pai, para que o teu corpo cresça com saúde, para que essa mensagem, Senhor, alcance muito para além do que a gente consegue medir ou calcular, Senhor. Vem nos tornar obreiros aptos para toda boa obra. Vem, Senhor, fazer deste lugar um verdadeiro celeiro missionário, um lugar, Senhor, que prepara verdadeiros evangelistas, verdadeiros mestres, pastores. Senhor, faz assim, para que aqui, Senhor, o teu nome seja anunciado, a tua graça seja conhecida e com amor, o Senhor nos ensina a viver em família, a crescer em família, com saúde, para a honra, glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.